Bem, hoje nós estamos recebendo o palestrante, o nosso companheiro em doutrina, o nosso grande amigo Tato. E o Tato dispensa a apresentação, porque todos nós o conhecemos, todos nós gostamos muito de estar com ele. Mas nunca é demais nós relembrarmos que ele é trabalhador do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, ministra aulas do COEM e participa de reunião mediúnica, palestrante em Bauru e região e, com certeza, estudioso da doutrina espírita. E o tema de hoje, bastante oportuno, mortes coletivas. Existe explicação? Vamos deixar com o Tato, então, para que ele possa nos esclarecer. Meus irmãos, boa noite, minhas irmãs também. É bonito ver essa casa cheia assim. Eu suponho que seja pelo tema que acometeu de acontecer isso. Não era, obviamente, esse tema que eu falaria, mas por tantas situações dramáticas e de dor que eu vivi, até por ter uma prima, irmã, que passou por um acidente, uma tragédia aérea, acho que vocês todos sabem, da Gisele Save, que o avião caiu em cima dela e do filhinho. Aqui não estava no avião minha prima, irmã, e isso sempre faz relembrar na mente da gente situações muito dolorosas que vivemos, sem falar naqueles que estão vivendo a dor de dias aí atrás. Sempre que eu vejo a casa assim cheia, eu gosto de contar uma história. Pode contar de novo aquela história do Chico Xavier? Pode? Ah, então não, pode ou não? É o seguinte, uma vez o Chico foi convidado para dar uma palestra num centro espírita, se eu não me engano, em Barretos. Era aniversário de 50 anos do centro. E as pessoas que chegaram para convidá-lo receberam um pedido do Chico. Ele disse assim: olha, eu vou sim, dou minha palavra, mas eu gostaria de pedir que vocês não avisassem as pessoas, não colocassem no jornal, não fizessem propaganda, porque tem dado um pouco de tumulto assim nos centros que tenho ido, e isso não é bom para os frequentadores do centro, porque eles querem ver a palestra e acabou de fora. Então eu gostaria de pedir que vocês não avisassem a ninguém. E a gente fica com aquela curiosidade, né? Aquela vontade de contar, porque a gente não gosta de contar nada assim, de fofoca. Isso não é difícil para a gente fazer. Mas então atenderam o pedido do Chico. Um contou para o outro e pediu segredo, conta para o outro, pede segredo, e vai contando um para o outro, e deu 5.000 pessoas. E aí o Chico, vendo aquela casa cheia, disse assim: sabe por que essa casa está cheia assim, pessoal? Não é porque eu estou aqui, mas é porque vocês estão com uma profunda saudade de Jesus. E eu tenho a impressão que fatos como esse dá realmente uma saudade de alguém que nos console, que nos proteja, porque parece que esses acidentes, essas fatalidades nos deixam à mercê da própria sorte. Eu pensei em fazer tipo uma brincadeira de hoje, eu ficava lendo o jornal antes de começar a palestra, mas aí não deu certo porque o papelzinho não estava aqui, eu tive que vir. Mas Bauru, quarta-feira, 3 de novembro de 2016, trouxe algumas notícias pra gente. Caminhão atropela e mata uma jovem de moto nas Nações Unidas. Maiara Martins, de 21 anos, parada no semáforo, na quadra 50 das Nações Unidas, foi atropelada por um caminhão e morreu na hora. Um abraço para a família da Maiara e para ela também. Teve uma outra notícia, que um rapaz estava desaparecido, foi encontrado morto, no mesmo jornal, no mesmo dia. E a notícia mais forte, obviamente: o maior desastre aéreo do futebol mata 71 e deixa 6 feridos em avião da Chapecoense. A pergunta que a gente faz, que é só ler o jornal, esse é o jornal da cidade de Bauru, imagina uma cidade um pouco maior que a nossa, por quê? Por que isso acontece com a gente? Por que estão acontecendo essas coisas com a gente? Pessoas felizes,
Vocês veem aquela filmagem anterior dentro do avião, uma coisa que comove qualquer ser humano de imaginar, o pânico que foi. E para eu trazer informações que o jornal não traz, eu tomei o cuidado de entrar em contato com um amigo meu, um comandante de avião. Ele se chama Hamilton, comandante Hamilton, e ele por WhatsApp conversou comigo, e eu até pensei em transmitir umas das versões que ele falou aqui, mas achei melhor não fazer isso. Ele me disse algumas coisas que mostram alguma coisa que vai me ajudar a fazer essa palestra. Essa vai ser a primeira palestra que eu vou terminar aporeticamente, ou seja, eu não vou dar nenhuma conclusão. Eu vou dizer o nome dessas grandes autoridades e vou falar, eles falaram isso, vocês aceitem se quiserem, e aceitem se acharem que vai ser bom para a vida de vocês. Se não for, não aceita, porque traz muito sofrimento. Mas essa é o que ele me contou. Esse avião era da Rainha Elizabeth. Não era esse tipo de avião. Este avião, particularmente esse, o banco, ela sentou nesse avião. E era um avião feito para ter muita segurança. Um avião que era para sobrevoar pequenas distâncias, para transportar a Rainha Elizabeth. Ele tinha uma autonomia de 4 horas e meia de voo. E esse avião foi vendido a esse comandante e piloto, era o dono da empresa, para voar aqui na América. Só que quando a gente vai analisar os continentes, a Europa é facilmente mudada de país com distâncias curtas. Então o avião sobra a autonomia para ele, mas para voar para cá muda um pouco a história. Então esse avião já não era bom, propício para estar voando aqui. E esse comandante, quando fez esse voo, como você já sabe, tinha aquela impressão de que daria tempo de chegar com o combustível que carregava. Só que uma série de fatores começou a acontecer, e é impressionante ver o comandante Hamilton narrando e descrevendo coisas que só ele viveu e sabe, que a gente fala, nossa, quantas circunstâncias certas para dar tudo errado. Quando ele sai do lugar que ele saiu, primeiro que ele já pegou um vento de proa, aquele vento que veio a voar contra, que você faz força para enfrentar. E atrasou 15 minutos o voo e gastou mais combustível. Quando ele chegou lá, dava para pousar, mas justamente um avião de uma outra empresa, da Avianca, pede que dê autorização para o pouso, porque ela estava tendo uma pane de vazamento. É o pior, segundo ele, porque quando você pousa um avião com vazamento, você suja a pista. Aí depois tem que limpar e atrasa mais aquelas pessoas que querem pousar. E ele já estava com pouco combustível. Ele não relatou que estava com pane seca, porque se você fala como um comandante que você estava com pane seca, você é extremamente advertido. Fica 5 anos sem poder voar. E recebe uma multa astronômica, porque esse tipo de erro não pode cometer. Você voar ou andar com um carro no meio de um lugar perigoso que pode acabar o combustível e você fica com a tua família ali à mercê. Imagine isso no voo. Mas, depois de um certo tempo, ele viu que não estava dando mais, um outro avião ganha à frente, ele fica em terceiro lugar para poder pousar, então ele avisa que estava tendo uma pane elétrica, mentindo, tentando consertar a situação, e o motor desliga, apaga completamente. Ele estava a 18 mil pés de altura, dava para vir planando, mas infelizmente a região era muito montanhosa, e ele veio caindo mais rapidamente e atingiu uma altura de 8.500 pés, ele estava ali, e o último morro que ele tinha que transpor tinha 9.000 pés de altura. E ele não conseguiu e bateu. O interessante, pessoal, é que se você vai vendo histórias na entrelinhas do que aconteceu, é impressionante quantos fatores foram importantes para que desse errado. Uma história que eu quero comentar que ele contou é que este comandante já havia sido várias vezes reclamado na ANAC colombiana de andar com um pouco combustível. E uma frase dele, que é a que eu queria transmitir para vocês, dizia assim, abre aspas, Tato, estava para acontecer esse acidente, só precisava arrumar um voo com tempo ruim. Então parece que teve várias chances de aprender, por pouco, cara, não aconteceu. Olha, por pouco outra vez, até que aconteceu tudo certo para dar tudo errado, e deu no que deu.
Um senhor aposentado da VASP, também depois que passou informações, ele me voltou e disse assim, que se ele tivesse um pouco mais de frieza, ele poderia desligar os 2 motores do centro, era uma aeronave com 4 motores, e usar somente os motores da ponta da asa. E ligar um transfer, que é uma espécie de transferir combustível. É como se a gente fosse fazer a palestra, só acende essa luz aqui, ó. Deixa tudo apagado, para dar mais. Ele conseguiria, mas ele não conseguiu pensar nisso. Tamanha a dificuldade de dizer que estava nesse pânico, né, que ele viveu. Então, pessoal, o Chico Xavier passou um problema desse também. Só que foi o contrário, foi o vento de cauda, ele chegaria mais rápido no destino e não mais atrasado. E o Chico, uma vez, naquele pânico que ele passou, que vocês sabem meio da história, ele diz, vamos chegar mais rápido sim no além. Nós vamos chegar mais cedo talvez. E ele ficou todo assustado, todo apavorado. O que me comove muito de imaginar que tipo de pânico essas pessoas passaram ali dentro. E que tipo de vibração eles estão sentindo agora, os desencarnados. Mas o Emmanuel apareceu para o Chico. Apareceu e foi severo numa informação para o Chico. Chico, o que foi? Que gritaria é essa? Ele falou, Emmanuel, nós estamos correndo risco de vida, não estamos? E Emmanuel disse, estão. E o que há nisso? Falou, mas estamos correndo risco de vida, eu vou gritar. Não. Morra com educação e não perturbe o ouvido dos outros. É duro morrer com educação, hein, pessoal? E ele fala assim, mas nós estamos correndo risco de vida, não estamos? Pela segunda vez. O Emmanuel fala, estão. Por que o Emmanuel não fala assim, não, vai dar tudo certo? Não, estão. E ele fala uma coisa que é muito importante para ajudar essa palestra. Vocês não são privilegiados. O Chico Xavier estava lá dentro. Eu suponho que o Chico Xavier deve ser mais privilegiado do que qualquer um aqui do planeta depois de Jesus. Porque comenta-se que o Chico foi recebido pelo próprio Cristo. E se o Chico e o trabalho dele, que veio trazer a Terra, não era alguém privilegiado, eu também não sou. E os jogadores do Chapecoense também não são. E ninguém que está aqui também é. E ninguém que nos assiste pelo Facebook é. Então ele mostra, um problema mata bons e mata maus. É melhor vocês tomarem o cuidado que for possível. Dando esse início, eu vou dizer para vocês, pessoal, eu vou trazer opiniões aqui, não só talvez das pessoas que consagram a doutrina, como Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, Dr. Bezerra, mas de pessoas que estão aí, como Divaldo, Raul Teixeira, Richard Simonetti, Nazil. Todos eles, mais os que têm mais próximos aqui, Richard e Nazil, falaram para mim, Tato, esse é um dos temas mais cinzentos da doutrina. Muito cuidado ao falar isso. Eu falei, eu sei, mas calhou de eu estar com o tema lá pronto, acontece essa tragédia, e eu fiquei muito comovido, eu tenho que falar esse outro tema para as pessoas. Então, essa é uma opinião dada pelos grandes homens da nossa doutrina. Vocês recebam como vocês acharem melhor, mas pensem bem no que eles vão afirmar. Essas autoridades têm muito conhecimento do que vão falar e do que vão dizer. E eu vou começar dizendo que Allan Kardec, quando explica essa parte desses acidentes de avião, essas causas tristes de vulcões que destroem uma cidade inteira, como Pompeia lá, de situações como, por exemplo, de tsunami, que mata muito mais pessoas em situações muito mais inocentadas, como criança, como idoso, como mulher grávida, do que um caso como esse. Kardec perguntou assim, a lei da natureza, é da lei da natureza a destruição? Quando ele comenta a destruição, ele já estava fazendo uma referência de que a palavra destruição, no sentido da doutrina, não quer dizer aniquilamento por maldade. A destruição significa transformação. Se você ler a doutrina, o que eles querem dizer para a gente é que precisa se destruir uma coisa para se renovar, para se construir outra. Há um exemplo. Esse centro aqui, eu dou palestra já faz algum tempo. Ele não tinha essa porta. Ele não tinha essas medidas de segurança que tem. Por que ele mudou assim? Por causa de Santa Maria. Por causa daquele incêndio horrível que aconteceu lá. Todas as boates homossexuais, heterossexuais, centros espíritas, religião de outras espécies, católicos, evangélicos, reformaram-se por causa daquilo lá.
Então, de algum modo, já dá para perceber que eles têm um certo sentido. A destruição exige uma transformação depois. É para a gente melhorar. Não é para castigar ninguém. E o exemplo do sofrimento do teu irmão, que sirva de exemplo para você e que você aprenda uma lição. E que aquelas pessoas lá passando por bem ou por mal, nos serviram de algum modo. Vamos aprender o que está acontecendo de uma vez por todas. Então a primeira lição, Kardec diz, a destruição é uma transformação. Não coloque na cabeça que você está sendo maltratado, que um pai, como eu faço, apaga a tarefa do Henrique porque ele fez muito garranchada. Como minha mãe fazia comigo, só que com a mão canhota, que ela é canhoteira, apagava e falava, está muito feio, escreve em cima da linha. Ela está destruindo a minha tarefa para eu reconstruir. Dentro de uma devida proporção, dá para entender claramente o que isso quer dizer. Eu estou ajudando você a fazer melhor. Eu nunca gostei quando ela apagava a minha tarefa. É chato, eu estava querendo fazer outra coisa. E o Henrique não gosta de fazer tarefa, meu. Nossa, ele não gosta. E eu fico louco. Eu queria que ele fosse o Einstein reencarnado. Mas eu estou perdendo as minhas esperanças. Quando muito, ele é um qualquer aí, muito mais superior do que eu, porque eu também não sou nada que ajudou na escola. Mas ele não gosta. E fica magoadíssimo quando eu apago, quando eu exijo, quando eu mostro. Mas parece que dá para entender. Se eu não apagar a tarefa dele, ele não consegue fazer outra melhor. Eu vou aceitar aquilo. Aí quem sabe a professora dá uma bronca maior. Então eu já posso entender. Eu como pai vou amenizar um pouquinho essa dor. Eu vou falar de um jeito mais carinhoso para ele não receber uma dor maior lá. Parece que o Kardec tem um certo sentido. A lei de destruição, aqui chamais destruição, é uma transformação para te evitar uma dor muito maior, filho, depois. Entenda isso e se console com isso. E outras coisas que eles dizem. Que todos esses cataclismas, essas tragédias, nos mobilizam muito para a fraternidade. E vocês podem ler no jornal quantas notícias foram. Aqui é a página central, ó. Deixa quieto. Depois eu pego essa aqui. Clubes vão emprestar jogadores. Desastre mobilizou todo o planeta. Chapecó reverencia seus heróis. Ou seja, quanta comoção no nosso coração. Quantas orações já fiz para essa turma, um por um. Tentei pegar os nomes, olha esse aqui, aquele que amputou a perna, e pedir para a família. Por quê? Comove demais a gente. Quando acontecia a tragédia lá de Santa Maria, muitos já tinham se salvado. Já viram o problema que estava dando, saíram e voltaram para dentro para salvar parentes e amigos. E outros voltaram para salvar qualquer um que encontrasse pela frente. Homossexual, homem com saia, mulher com barba, qualquer jeito, eu quero tirar um ser humano lá de dentro. E isso mostra, pessoal, que outra vez eles têm razão. Desperta na gente alguma coisa muito profunda, que no bem-estar não desperta não. Que quando está tudo bem, você fica muito na zona de conforto. Mas libera em nós alguma coisa que pode ser chamado de amor ágape. Um amor que faz por qualquer situação algo para tirar a dor do outro. Como desmoronamentos nas favelas, acontece de pessoas com uma mão para fora, outros se jogavam na terra fofa para puxar aquela mão para fora, aquela mão negra, aquela mão branca, aquela mão com unha pintada, aquela mão de qualquer jeito, porque não admitia viver depois com aquela situação, não aguentava. Mais uma vez parece que eles têm razão. Essas tragédias, se forem ou não para um resgate coletivo, tocam a gente muito profundamente, ajuda a gente a sentir solidariedade pelo outro, pelas famílias desamparadas. Uma vez pegou fogo na casa da Cláudia, uma evangélica que ajuda a minha mãe, e saiu no jornal. Quantas pessoas se mobilizaram a doar fogão, a doar panela, a doar coisa, a doar trabalho, a doar dinheiro. Por quê? Porque fica comovido demais. E é gostoso a gente ver que a gente gosta de ser bom, que a gente tem bondade e que isso não nos torna indiferentes. Então Kardec perguntou, é da lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de transformação, que tem, por fim, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Quando eu estive lá no túmulo de Allan Kardec, tem uma frase que eu achava que era dele, mas não é, do Goethe. Está escrito assim, ó, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei.
Então, seja o que for que precise fazer para você, vai ser feito para você progredir. Vai nascer, vai viver, vai reviver, vai morrer, vai nascer de novo e vai progredir sempre. Lavoisier, em 1766, disse: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma transformação e nosso planeta está passando por uma transformação. Um dia vai acabar, espero. E esse dia é quando nós não formos mais tão malvados um com o outro, tão negligentes com a vida, como estamos sendo em certos casos. Kardec, depois dessa pergunta, passa a entender que na nossa vida os nossos atos têm responsabilidade. Ganhamos um direito de Deus quando passamos a ser espíritos com E maiúsculo. Você pode tomar suas decisões, filho. Um animal, como um leão, ele come uma criança ou come um coelho e dorme com a barriga cheia, sem a preocupação. Mas ele não tem moral, ele não tem mais senso do certo e do errado. Se eu faço mal a uma criança, virá um arrependimento. Mas você fez mal porque você tomou uma decisão de fazer o mal. Você tem todo o direito de tomar qualquer decisão, porque eu te dei um direito conquistado pela tua evolução, tua liberdade, que chamamos de livre-arbítrio ou free will, qualquer que seja o nome dado por qualquer língua. E ele perguntou: com que finalidade Deus fere assim a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Aqui ele está falando, na verdade, de cataclismas, de tsunamis, de terremotos, de vulcões. Mas vale uma situação como essa, uma queda de um avião. Então, essa questão, por incrível que pareça, é 737, que é o número de um avião. Por que Deus faz isso? Perguntou Kardec. E ele fala assim: para fazê-los progredir mais depressa. Essa é a resposta, e ele põe ponto final. Vejam que aqui é uma questão que remete ao futuro. Aconteceu isso aqui para você melhorar lá para frente. Não é muito ligado só ao que foi feito no passado. Porque você vem estagiando em níveis muito inferiores, filho. É lógico que quando você tem moral e você começa a fazer coisa errada, você vai responder. Mas eu entendo que você é um infantil. Você está fazendo coisas agora para o teu futuro. Como o próprio André Luiz nos ensina. Existe a dor resgate, existe a dor auxílio, né? A dor expiação, que seria a dor resgate. E essa dor auxílio é aquela dor que vem para te auxiliar a caminhar mais depressa. Você não fez nada. Não, mas ela está vindo porque ela quer te acompanhar, para te ajudar. Você está ficando muito para trás. Mas a resposta continua. Já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escola do aperfeiçoamento? Ele fez uma pergunta da resposta. Já não te falei que é para isso? Como é que você pergunta por que Deus faz isso? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados sejam apreciados. Dessa lição aí, eu vou dizer, eu não ando mais com o tanque vazio, meu. Eu não vou viajar num lugar, como meu pai fala, põe gasolina que consome mais devagar do que o álcool. E eu querendo economizar, talvez ponha o álcool, mas aí fica no grito, fala, tem que parar, dá um sinal, pai, vou parar. Puxa vida, eu aprendi. Mas só isso que você tirou? A minha mente tão pequena conseguiu aprender isso por enquanto. Mas ele diz, mas somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Exatamente o que eu estou falando. Daí vem que qualificais os flagelos como castigo, por eleito do prejuízo que vos causam. Por quê? Porque você acha que se mexer na tua conta bancária é prejuízo, se mexer com o teu bem-estar é prejuízo, se apagar a tua tarefa é feia é prejuízo. Você vê pelo teu ponto de vista muito pequeno, muito atrasado. E eles continuam. Essas perturbações, essas destruições são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê a chegada de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido séculos para mudar. Então, aparentemente, essas situações é para apressar. É como assim, a água está batendo aqui, vamos para o raso um pouco. Tá, olha a água, acho que é melhor tirar, vai dar enchente. Não vai. Olha, eu acho que eu vou tirar sim. Por quê? Porque está ficando alto demais o nível da água. É isso que ele quer dizer. Então, reconstruções para nos melhorar. Eu consigo enxergar amor aqui.
Porque dependendo do nível, você pode falar, para você, uma simples bronca precisou. Para aquele, precisou ficar de castigo. Para aquele outro, precisou ir para a cadeia. Para aquele outro, precisou de algumas encarnações. Portanto, dependendo do que Deus tenha na mão, o filho renitente, ele usa um artifício para a gente melhorar. Parece que isso dá para entender claramente. Kardec pergunta com doçura: para conseguir a melhoria da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Que pergunta linda, que amável. Mãe, não dá para a senhora fazer de outro jeito sem apagar a minha tarefa? Sem fazer eu fazer de novo? Pode. Claro, Deus pode fazer o que Ele quiser. E os emprega todos os dias da sua vida, pois que deu a cada um de seus filhos os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós estamos fazendo uma prova, pessoal, entrando encarnado aqui, de livro aberto, como o meu falecido tio Euclides fazia. Eu gosto de dar a explicação para o aluno, passa a matéria, e no dia da prova ele pode consultar. Por quê? Porque quem não estudou não sabe nem onde procurar. Se eu der o livro dos Espíritos para uma pessoa e falar assim, porque ele não sabe nem onde começar. Então, para você entender, você pode consultar, mas tem que estar estudando. E nós estamos fazendo uma prova de livro aberto. Não é tão difícil falar isso aqui. O Silvio Santos está falando assim uma coisa da outra. E eu digo a vocês, quem que não sabe aqui muito bem o que é certo e o que é errado? Pessoal, a gente é punido porque a gente negligencia demais. Não é porque você não sabia não que devia fazer uma coisa boa. Nem vamos entrar nesse critério, mas ele pergunta: o homem, porém, não se aproveita desses meios. Ele tem o conhecimento, ele tem Jesus que falou, ele tem o Evangelho, ele tem a Bíblia, ele tem o culto dos católicos, dos evangélicos, mas ele não segue. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Pois é, às vezes precisa vir um castigo assim, porque esse rapaz, a qual eu não quero que nós fiquemos falando dele, culpando, nós não sabemos que tipo de aflição ele está vivendo, e se tivéssemos no lugar dele, o que faríamos, o comandante, mas foi avisado, tinha sido notificado, recebeu multa, foi chamado a atenção, estava com um avião super seguro, um dos mais seguros que tem, mas veja como a negligência às vezes toma conta. E ele continua aqui, Kardec não dá por satisfeito. Tudo bem, é linda a tua resposta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem quanto o perverso. Será isso justo? Olha, pessoal, como começa aqui nos dar uma posição. Nessa situação, morreu o homem de bem e o homem de mal. Isso é certo? Então dá para entender, talvez nesse voo, não precisava que todos estivessem necessariamente prontos para cair num avião. Pode que um ou outro estivesse? Pode. Mas segundo Raul Teixeira, ele fala num acidente que aconteceu com um circo que pegou fogo. E que ele não foi porque o pai dele chegou atrasado. É óbvio, ele diz, é óbvio que naquele circo nem todo mundo precisava morrer queimado ou morrer naquele jeito. Mas alguns estavam lá e morreram. Ele diz assim, Raul Teixeira, uma autoridade da nossa doutrina. Então Kardec coloca, nesses flagelos, tanto o bom quanto o mal morre, ponto final. Ele faz uma afirmação, isso é justo? Aí Kardec explica, durante a vida o homem a tudo se refere ao seu corpo, entretanto de maneira diferente pensará depois da morte. A vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tantos vos queixais. Então, uma tarefa que eu apaguei, Henrique, está reclamando do quê? Eu poderia ter feito você repetir tudo de novo. Nós vemos a vida por minha vida encarnada, meu corpo físico, não sei o quê. Quando você morrer, você vai enxergar de outro modo. E depois que você entender as sucessivas vidas que temos, aí você vai ver quanto nós não somos tão importantes assim numa existência. E que pode acontecer se você for veículo para ajudar o outro a evoluir. Aparentemente essa é a opinião deles. Representam um ensino que vos servirá no futuro. Então, às vezes só acontece uma coisa ruim agora, não é resgate de nada, por enquanto não é, mas vai servir para você aprender no futuro. Por ocasião dos grandes calamidades que dizemos os homens,
O espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem sem seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general, seria Deus, se preocupa mais com os soldados do que com o uniforme deles. Oh, que lindo a explicação. O nosso corpo é o nosso uniforme. Deus se preocupa mais conosco, que é o espírito, do que com o corpo. Se precisar estragar para você aprender, estraga o teu uniforme, mas você continua muito melhor. Kardec não aceita, é o item B já. Ele faz uma pergunta, tem uma resposta. Essa agora foi o item A. Não aceita. Item B. Mas nem por isso as vítimas dos flagelos deixam de ser injustiçadas. Se considerar a vida, não sei como Kardec não toma uma bronca aqui, porque ele recebe, mas aqui não. Se considerar a vida qual ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daria à vida na Terra. Eu sei que é difícil falar isso, principalmente se tiver alguma mãe de alguém assistindo, se tiver algum irmão, alguém que está chorando muito. Não é que ele é desprezado. A existência dele é muito maior, é isso que eu estou falando. O que ele é, agora, se você visse onde pode estar, você falaria, nossa, eu não sabia, eu não imaginava que era tão superior assim. Ele fala, em outra vida, essas últimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, olha só, vocês foram injustiçados, eu sei. Mas depois vocês vão ser compensados, fica tranquilo. Imagine que eu chegasse aqui e na hora que... aqui não daria certo, mas numa sala de aula, onde tem um professor, e vocês fizeram alguma coisa na lousa, jogaram um ovo, riscaram, fizeram uma coisa errada. E eu falo, quem que fez isso? E aí o covarde não se manifesta. Vamos lá, quem fez isso? Teve coragem para fazer? Anuncia, fala. Não faz. E para não passar em branco, eu dou uma punição para a classe inteira. Ninguém sai para o intervalo hoje. Professor, ninguém sai até que apareça. Não aparece. Mas com o tempo, é que o exemplo é ruim porque Deus saberia quem é. Mas vamos imaginar que esse não saber é interferir no livre-arbítrio. Ele começa a perceber quem é o bagunceiro. Quem vai mal na prova, quem não quer estudar, quem judia dos colegas, quem enche o saco. E ele fala, puxa, tantos outros ficaram sem intervalo. Não tem importância porque não acabou o ano letivo. Eu dou uma compensação para eles. Eu levo eles na Coca-Cola, que eu adorava ir na Coca-Cola. Porque a gente tomava Coca-Cola de graça. Nossa, a vida não era dura. Então, mostra bem. Eu te dou uma compensação depois. Se você medir a vida por uma existência só, fica complicado para Deus fazer. Mas a vida tua é uma só, não tem morte ou vida, só tem vida. Tem hora vida encarnada, hora vida desencarnada. E Deus mexe com você como Ele bem entender e te compensará muito mais do que descompensa. Se é um minutinho, um mês de sofrimento, são milhões de anos de alívio e de prazer pela vida que nós temos. Essa é uma visão deles. Então eles começam a colocar para a gente o seguinte: nem sempre, pessoal, nem sempre a gente tem que entender isso como uma represália do passado. Tudo vem para transformar, para melhorar. E o que aconteceu agora com você, você vai aprender numa outra vida, numa outra situação, para não errar tão gravemente. Mas eu não fiz nada de errado. Não, mas você recebeu uma repreensão do professor e viu o que acontece se você bagunçar na classe. Então é melhor que você esqueça aquele plano que você estava querendo fazer. Maravilha, aprendi. Uma coisa que é importante dizer, e que impressionante, eu imaginava que agora ia estar assim, 8h20. Como que eu faço? Só se eu desconsiderar o pedido deles e ir lá para 9h30. Não, mas não vou fazer isso. Então aqui, quando na erraticidade, Kardec perguntou, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência da previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena? Então, eu vou encarnar, dessa vez você vai encarnar como o Rogério, legal, já tem um irmão lá, o Renato, você vai pegar um corpo muito musculoso. Ele fala, legal, então vamos lá, vamos. E aí ele fala assim, eu posso imaginar mais ou menos o que vai acontecer? Pode. Ele diz, você escolhe o gênero das provas que vai viver. E nisso consiste o teu livre-arbítrio. Eu vou nascer em Bauru, vou nascer no Brasil, que beleza. Vou nascer numa época em que eu vou pegar uns presidentes bagunçados, eu vou viver assim, mas eu vou ter um contato com a doutrina espírita, o que vai me engrandecer a vida. Então, é esse o gênero, mas olha o que ele diz. Nada, aí ele pergunta, Kardec pergunta assim no item A,
não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto Deus que estabeleceu todas as leis do universo, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Então, se eu quiser voar num avião com pouca gasolina, voa, filho. Quem que inventou o avião? Não foi vocês mesmos? Quem que vai descobrir os problemas que ele vai dar? Vocês. Quem nunca caiu de bicicleta aqui? Quem inventou? Deus não tem nada a ver com isso. Ele te deu a inteligência, você cria o que você quiser. O dia que nós criarmos teletransporte, eu entro aqui e apareço lá no SEAC, vai ter os pepinos que vai, sei lá, vai me desmaterializar aqui, aí de repente minha cabeça aparece aqui, sei lá. Ou eu entro com uma mosca dentro e eu me fusiono com a mosca, que nem o do filme. É um problema que vocês têm que solucionar. Como que vocês vão solucionar o problema? Vendo a consequência do erro que ele deu. Então, ele deixa bem claro, você escolhe as coisas, mas você não vai determinar tudo. Aí ele diz assim, onde está vendo? Nada lhe impede o futuro. Abertos se acham assim o caminho do bem e do mal. Se vier a falhar, a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, nossa, eu fiz uma coisa muito errada. Não se preocupa, filho. Deus vai dar outra chance para você recomeçar. Eu sei que você fez errado. E você já tinha feito errado antes? Não, foi a primeira vez que você fez errado. É que você não sabia. Então, ademais, olha, cumpre, se distingua o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Kardec parece que está dando a opinião assim, pessoal, nem tudo está tão escrito assim. Essas tragédias, se a gente achar que foi tudo tão escrito, ele interfere no nosso livre-arbítrio. Porque aconteceu muita coisa, se vocês forem bem. Um menino ia embarcar, estava sem o passaporte e não foi. Atrasa um pouquinho. E se não tivesse atrasado, o voo não daria. Mas outros voos antes, ele também voou sem combustível. E deu certo, deu sorte. E nesse, não deu sorte. Ou vai saber se isso é sorte ou se é azar, o que pode ser. Né? De fato, de pertencer ao espírito, à escolha do gênero das provas, Kardec perguntou, que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, não a prevemos ou a escolhemos? Então ele falou, eu vou encarnar lá, escolhi nascer no Brasil, não sei o quê. Então, isso não vai acontecer? Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos acontecerá no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais e muitas vezes das próprias ações. Em nenhum momento ele nos isenta de responsabilidade. Não pôs, eu tive que passar também, porque não, você que foi responsável, você decidiu, você que quis, você tem livre-arbítrio, você tem direito. Ele colocou isso pra gente. E ele falou assim, e continuam os espíritos. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais atos lhe veria praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. Então eu vou nascer numa favela. Por quê? Eu quero experimentar um lugar onde envolve mais crime, onde a polícia não entra, beleza. É certo que eu vou falhar? Não. Você pode falhar ou pode não falhar. Porque senão, que sentido teria eu tomar todo o cuidado do mundo? Ele vai continuar. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes de que lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Olha só que bonito o cara que vai falar. Se tomares uma estrada cheia de sulcos. Pessoal, é um ponto talvez alto da palestra, o que estou falando aqui agora. Prestem bem atenção. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias. Se fores bem prudente, se
ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Vocês lembram que estava andando aqui na nossa cidade, uma senhora na Batista caiu? Não precisava ter caído nela, mas caiu. Ela era um habitante de um prova e expiação, um planeta inferior, alguém não prendeu bem a telha, caiu, serve de cuidado para todos os que montam telhado, talvez. Toma cuidado, meu, presta atenção, olha bem, vê o que acontece. Ele diz isso. O Titanic, aquele exemplo, 1.517 pessoas morreram no Titanic, e foi avisado, tem iceberg na frente, vai mais devagar, ignora, acende mais uma caldeira. Comandante, chegou mais um sinal. Estão pedindo para a gente ter uma reunião de muito iceberg. Não, vamos chegar em Nova York na terça-feira. E eles estão esperando a gente para quinta, para sexta, sei lá o quê. Bateu no iceberg. E afundou. Não deu para salvar todo mundo. Não tinha bote, já saiu os botes vazios. Pois é, mas tinham que passar? Não, eu acho que não tinha na história anterior do planeta uma tragédia que outros tinham que pagar com afogamento assim. Não é possível que esteja tão tramado e que cada circunstância da vida eu não possa decidir. Parece que eles falam. Eu vou concluir o pensamento de Kardec para entrar um pouquinho no André Luiz e a gente poder finalizar. Não podemos, olha o que Kardec diz da Revista Espírita, pessoal, e que isso ajude vocês. Não podemos ter uma visão ingênua do destino, de um destino pré-determinado. Se eu escolho 3 caminhos, pela montanha, pela planície ou pelo mar, diferentes dificuldades encontrarei em cada um deles. Se escolho pelo mar, certamente não encontrarei pedras, mas possivelmente tempestades. E ainda assim, não está pré-determinado que eu naufragarei. Só o instante da morte é fatal, mas não confundir com a data da morte. Se houvesse data, o indivíduo que comete suicídio estaria cumprindo o que estava pré-determinado. E assim ele não seria responsável pelo próprio ato suicida. Do mesmo modo, um homicida, se estivesse predeterminado que ele deveria matar alguém, porque esse alguém tinha essa data precisa para morrer assassinado, o assassino não seria culpado, pois estaria cumprindo uma infalível predeterminação de Deus. Então imagine aqueles casos tristes que uma pessoa entra em casa, atira na família e depois se mata. Eles morreram antes da hora? Eu acho que morreram. Porque não é possível que essa pessoa tinha que ser o veículo para uma lei de Deus. Imaginem outro exemplo. Eu sou ruim de exemplo, mas vou tentar. Eu gosto de dar exemplo, hein? Se eu colocar um banner assim, eu vou dizer assim: exemplo, poesia no final e não sei, tem que pensar. Mas aí é o seguinte. Imagine esse exemplo, que eu chegue para uma pessoa e sou o diretor da escola, o dono da escola, e falo, já bateu o sinal, eles não param de jogar futebol. Vem cá, inspetor, vai lá e apaga a luz do refletor, apaga a quadra. O senhor tem certeza, senhor diretor? Tenho, vai lá e apaga. Ele vai lá e disjuntor, escuridão. Meu, deu um quebra-pau, a torcida invadiu aquela... você vai ser punido, cara. Ué, mas o senhor mandou eu fazer... Não interessa. Eu mandei, mas você vai ser punido. Se um suicida, se alguém que entra atirando foi veículo dessa vontade, ele não pode ser punido. Mas é muito punido, como nós já vimos. Parece então assim, você tirou a vida de alguém antes da hora, cara. E a própria vida, ele não devia ter feito isso. Parece lógico o que Kardec quer dizer pra gente. Nada quer dizer que você sucumbirá ou que você vai conseguir. Né? Aí, eu acho que não dá mais tempo para falar isso. Legal, agora vamos entrar numa parte que é a reta final do André Luiz. O André Luiz, pessoal... Ainda bem que não era meu óculos. Brincadeira, só com a caixinha aqui. Ele falou uma coisa no livro Ação e Reação, que eu li, que eu reli, que eu pensei, eu repensei e falei, não, o André tem um sentido. Ele diz assim... Quantos romeiros, terrenos, em cujos mapas de vida... É bonita a leitura, né? Quer dizer, quantas pessoas que estão na Terra, quantos de nós, em cujos mapas de viagem... É como nós vamos encarnar. Você leva um mapa com você, um roteiro. Nós vamos fazer uma viagem em Bauru, Rio de Janeiro. Vou parar ali em São Paulo, durmo naquele hotel que eu gosto. Vamos mais um pouco, paramos naquele posto para almoçar...
você faz um roteiro de viagem. Assim é a encarnação. Agora, não sei se vai entrar um animal na pista. Eu não sei se vai acabar o combustível. Se eu tomar cuidado, é mais difícil de não acabar. Ele diz: quantos romeiros em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Entenderam? Às vezes a gente vem com um planejamento que, cara, você está na marca no teu destino, uma doença nervosa, uma coisa ruim, e você está indo tão bem na encarnação, está tão amoroso, está lutando tanto, e você recebeu uma moratória. Você não vai desencarnar mais desse jeito. Diz que o Chico recebeu isso. Ele negociou, Divaldo recebeu isso, e agora estão afirmando abertamente, como o Nazareno Feitosa, que o Raul Teixeira recebeu a segunda dele. Que está lá em Portugal, eu vi, ele estava com o braço paralisado, ele teve um AVC durante um voo de avião, e ele foi uma segunda moratória. Era para ter desencarnado, era para ter ficado muito mais sequelado, e não ficou. Tamanha a bondade e o trabalho que ele está desempenhando. Então, ou seja, não tem nada certo não, pessoal. Não tem nada escrito não. E nós devemos perder a esperança. Vamos abandonar. E se o Henrique tiver que morrer atropelado, eu falei: Henrique, fecha o olho e atravessa a rua, cara. Não se preocupa não. Você não tem que se preocupar. Se você não tiver, você vai ser protegido, imaculado. Se tiver, o que adianta proteger? Mas não. Por que as professoras tomam cuidado com a gente de nos educar, aliás, nos instruir, educação em casa, os pais nos mostram cuidado, não bebe e dirige e tal? Por quê? Porque tem sentido, senão não teria sentido. Se nós não tomássemos todo cuidado, poderíamos cair, falhar. Mas então quer dizer que eu posso entrar num avião e ele cair sem que eu precise? Então acho que pode. E se cair? E se for injustiçado e não murmurar, você vai ser compensado numa outra. Como muitas vezes você já foi compensado pelo erro de um outro. Como o incêndio em Santa Maria, e a nossa casa está reformada, mais segura. A vida é assim mesmo, pessoal. Nós não somos privilegiados. Isso que é importante saber. Quando na Bíblia escrito, a caridade cobre uma multidão de pecados, eu devo entender isso. Eu tenho um monte de erro, mas eu estou fazendo caridade e tem... deixa quieto, vai, está indo bem. Como nós, às vezes o filhinho é tão revoltado, mas de repente ele senta: papai, me ajuda a fazer tarefa? É claro que eu vou ajudar, é claro. E ele não merecia, hein, porque passou da hora. Ou a mãe que, não quero comer, não quer comer. O pai, eu falava, não come. Então, meu pai falava assim: você não quer comer? Não come. Minha mãe ficava desesperada se eu não comesse. Eu vejo como meu pai não quer comer, Henrique não come. Nossa, a Patrícia fica louca. E o Henrique não faz jogo duro quando ele percebe que ela fica assim. De repente ele fala: papai, faz mamazinho com suco de uva. Ele pede os dois, vira um talho na barriga dele. E eu falo: claro que eu faço. E não era para fazer, talvez. Porque agora você vai ficar com fome. Não. Quem sabe depois ele come. Como o Lenine falou, não é falta de caráter não querer comer na hora que a comida foi para a mesa. Não tem muito assim com as crianças. E aqui é importante, ele fala assim: assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando-as com isso o nosso equilíbrio. Então, para mim, eu estou convencido, apesar de terminar essa palestra aporeticamente, não vou dar uma opinião, é assim que é. Mas eu vou dizer, eles falaram que se a gente for bom e lutar, muitas coisas vamos nos escapar. E isso nos enche de esperança. Porque desde cedo eu soube que eu não sou flor que se cheire. Sei que nessa encarnação, se Deus soubesse o que eu pensei, o que eu fiz, o que eu desejei fazer ontem, ele fala: meu Deus, como é que o Senhor ainda tem paciência comigo? Como que o Senhor ainda gosta assim de mim? É porque é um amor incondicional que eu não compreendo de onde vem. Mas ele fala: faz melhor agora, filho. Aprende com o erro do outro e depois vão aprender com o teu. E a vida é um eterno trocar mesmo. Isso que é o bonito da vida. A gente está atento à dor do outro, atento à vida que o outro ofereceu. Allan Kardec, concluindo, ele diz assim... que 3 causas podem ser das nossas aflições. A primeira, uma causa atual. Você aprontou muito nessa vida.
foi viajar sem combustível, fumou a vida inteira e desenvolveu uma doença desta vida. E agora está pagando porque errou nesta existência. Ninguém é culpado a não ser você mesmo pelas tuas decisões e atitudes. Causas atuais. Se você pensar bem, você pode entender por que talvez aquele amigo brigou com você, por que você não conseguiu aquilo, por que perdeu o emprego. É a causa atual, mas ele fala, mas só essa não explica. Tem uma causa também anterior. Um filhinho que nasceu doente, que desenvolve uma doença em tenra idade, uma coisa que comete a gente e fala, não, ele não fez nada, e não foi uma fatalidade do destino, não. Ele desenvolveu nele, o que está acontecendo? Pode ser uma causa anterior. Você viveu uma vida errada, você trouxe um débito que teve que passar e não foi tão bom assim, ou mesmo que foi, não tinha outro jeito, filho. Você vai passar por isso para o teu bem. E passou. Mas às vezes cai um avião de um monte de gente atleta, um monte de gente bacana, bonita, com um monte de torcedores, e nos choca o mundo inteiro. E pode parecer, uma pessoa resolveu acreditar que dava para chegar, e outras pagaram com a vida. Serão compensadas, mas pode que alguém lá, pode, não é impossível, mas tramar, juntar todo mundo, é praticamente impossível sem interferir no livre-arbítrio. Eu posso tentar falar assim, não faz assim, mas se o anjo da guarda me falar e eu não quiser seguir, pronto. Eles não podem conseguir tudo o que querem sem que interferissem. Então dá a entender. Talvez essas coisas acontecem mesmo num planeta como o nosso. E ele diz na terceira causa, habitar um planeta inferior é estar sujeito a acontecer essas coisas. Então habitar aqui, infelizmente, pode alguém vir aqui e estar armado de bomba e se explodir. E explodir a todos nós, e nos machucar alguns, matar a outros. E ele tem o livre-arbítrio dele. Ele responderá por esse erro. E nós vamos aprender a situação em que vamos viver melhor. Desse modo, meus amados, eu acho que algumas coisas que acontecem na minha vida servem de bastante exemplo. Uma vez, o Henrique teve que tomar umas vacinas quando era menor, hoje está se passando mais. E a médica falava assim, põe o pezinho dele no meio das tuas coxas, segura a mão dele com força para trás, que eu vou dar as injeções. São duas, doutor? Uma em cada perna. A senhora não pode dar uma só? Pôr tudo no mesmo frasco? Não não pode misturar. Putz, eu falei para ele que era uma só. Eu não menti que ele ia no parque. Eu falei, você vai tomar uma, mas é pro teu bem. E aí de repente ele vem e toma, e ele chora sentido, Henrique. Eu já falei isso. O olho dele enche de água assim, eu falo, puxa, que doído. Ele olha para mim como se ele falasse, pai, eu confiei no Senhor. Eu confiei que o Senhor tinha feito uma coisa para mim e está fazendo outra. E eu não imaginava que eu fosse tomar duas. E se contenta quando vem um pirulito depois. É a recompensa, talvez, para ele, que Deus oferece para a gente e que a gente tem uma dificuldade de aceitar. E ele aceita com tanta facilidade. Mas no fim das contas eu falo, filho, eu sei que você não entende o papai, mas acredita que eu faço isso para o teu bem, filho. Você nem sabe o que é meningite, né? Aliás, ele já soube uma vez. Você nem sabe o que é uma paralisia infantil, você não sabe. Mas é para evitar essas dores profundas que talvez caia um avião e a gente fica assim pensando no que fazer. É por causa dessas dores profundas que pegam fogo lá numa boate e a gente reforma todo o Brasil. Talvez essas são as situações que passemos para ver que a nossa vida está em jogo, sim, mas é por uma causa muito maior, a felicidade de nós mesmos, entendendo que a dor vem, mas vem uma recompensa enorme depois. Uma história do folclore oriental conta que uma vez um homem humilde do campo tinha uma propriedade simples e morava ao lado de um vizinho bem rico. E ele tinha um único cavalo que ajudava ele a fazer tudo. E um dia ele esquece a porteira aberta e esse cavalo vai embora. E o vizinho, com o seu aras, diz assim, nossa, que azar você teve, o seu único cavalo fugiu. E ele pergunta assim, o que eu sei sobre sorte ou azar? Passam alguns dias, esse cavalo volta e traz com ele 20 cavalos selvagens. E ele passa a ter 21 cavalos. E o vizinho fala, nossa, realmente era sorte. Você agora tem 21 cavalos. E ele pergunta outra vez, mas o que eu sei sobre sorte ou azar? Passa algum tempo, um dos filhos quer montar o cavalo, um dos selvagens. Esse cavalo pisa e pula e pisa na perna e quebra a perna do menino. E fogem em disparada, quebram parte da propriedade e vão embora outra vez. E ele volta ao zero dos cavalos. E o vizinho fala, realmente, era azar. Os cavalos, além de quebrar sua propriedade, quebraram a perna do teu filho.
Ele pergunta: por mais uma vez, eu não sei o que é sorte, o que é azar. Pois no dia seguinte, passa um bando de arruaceiros, invadem a casa dele e vem aquela casa destruída e um menino com a perna quebrada, doente. Se condoem com a situação, ajudam e vão embora. E não resgatam o menino, porque era comum daquele bando pegar pessoas para fortalecer o bando de criminosos. Mas passa na casa do vizinho e levam o filho desse menino pequeno. E ele fala: realmente, irmão, o que é sorte, o que é azar? O que vocês podem me dizer disso? O que vocês sabem o que é bom e mal para a vida de vocês? Vocês têm plena consciência de que aquele emprego não conseguido foi a ruína da vida de vocês para arrumar esse outro que vocês têm? As portas que se fecharam para a vida de vocês não possibilitaram que vocês estudassem mais e prestassem um curso melhor para ser mais feliz hoje? O ano que repetiu de ano e conheceu a tua esposa no outro ano e tem esses filhos lindos que você tem? Ou essas dores que a gente não conseguiu explicar ainda, será que não são por motivos maiores? Eu não sei qual que é o motivo da nossa dor, pessoal, ou da tua ou da minha, mas se eu tivesse algum pouquinho de influência, eu ia pedir a Jesus para ajudar mais forte a todos vocês, como pedi lá na família, para ajudar essa família de Chapecó, os desencarnados. Mas eu estou mal conseguindo lidar com as minhas dores e dou minha palavra, que não consigo muito bem lidar e entender, apesar de estar aqui falando essa palestra. Mas eu entendi que a gente, sendo bom, consegue mudar o destino para bem e aprender a ser melhor. E passando sem murmurar as dores, seremos compensados se por acaso formos injustiçados. Eu vou finalizar dizendo lindamente uma poesia que eu fiquei entre duas e o tempo já estourou. Então eu vou dizer a que meu pai gosta mais, que é de um amigo que fala que a dor existe para nos ajudar e não nos maltratar, ser uma professora e não uma inimiga, ser alguém que acende uma luz e não apaga a luz. Ela diz assim: quando nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meus sorrisos, meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces, és tu que me obrigas a um bramir, um grito sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade. Eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo o que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor, ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas? Se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito sem forças arquejante? Quem, pois, és tu? Bem sei quem és. Bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar triunfante o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo: amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro. E um dia seremos puros como Jesus, mas esse dia não é hoje. Portanto, tenho um pedido a vocês, que meu pai fez para mim: cuidado na palestra de ficar atacando o comandante, porque ele não fez por mal, ele fez querendo ser feliz. E ele tem razão, meu pai, eu com certeza vou atender e fazer um novo pedido. Se nós estivéssemos no lugar dele, quem sabe faríamos pior. Se estivéssemos na situação de muitos outros que erraram, erraríamos ainda mais. E eu falei com a Thaís se ela achava por bem eu pôr aqui no áudio e transferir uma coisa que eu vi. E ela falou, eu falei, então eu vou fazer isso. Porque eu já não queria que ela respondesse que sim, porque eu não ia fazer mesmo. Eu queria que ela me confirmasse que não. A gravação do copiloto do avião, que o Hamilton me contou como foi. Ele falou muita coisa em desespero e no final ele deu um grito: Jesus! E bateu. Eu acho que ninguém morre querendo morrer. E acho que é muita injustiça nossa julgar duas pessoas que muitas vezes falam, eu estou salvando a escola, e caem num terreno baldio. Isso que eu acredito na humanidade.
a nossa vontade de ser melhor. Então peço a vocês, orem pelas vítimas, não orem pelas pessoas que vocês acham que erraram, julgando-as. Seja um advogado do diabo, conversa com Deus, fala: Deus, ele não fez por mal, ajude, porque a gente sabe que a gente tudo que faz só quer uma coisa, a gente quer ser feliz, e é com o erro e aprendendo na dor do outro que a gente vai conseguir. E antes de dizer qualquer coisa, lembre do que o Chico fazia na vida dele quando ele tinha umas perguntas sobre a doença, a dificuldade. Ele falava assim, sobre o olho dele: Chico, quase cego. Falou: não, filho, eu não sofro assim não, como vocês acham. Eu não enxergo nada por essa vista. Tenho uma catarata inoperável por ela. E dessa outra, faço tratamento com colírios variados, que me diminui uma sensação de ter areia nos olhos. Mas sabe, filho, há muito tempo já entendi que estar vivo e que enxergar ainda que precariamente, para mim, já é um privilégio. Portanto, agradeçam o privilégio de viver e de poder aprender com a vida de outros irmãos. Obrigado, Santo Espírito. Desculpa, eu não consigo ser muito pontual. Que assim seja.